Olá, meus queridos. Hoje vamos falar sobre idolatria. O que é idolatria? Aqui no Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver o que é a idolatria. Veja comigo, acompanhe comigo. Se você tem o Catecismo, veja aí no Catecismo, na página 556, no parágrafo 1112, tá? Vai até o parágrafo 1114. Aqui vai tratar da idolatria. O que a Igreja Católica diz sobre idolatria? O que é idolatria para nós católicos? Vamos lá. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Tá vendo? Se nós lembrarmos o que é o primeiro mandamento, está lá em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 5. Vai estar ali o primeiro mandamento. O que é o primeiro mandamento? Então Deus pronunciou todas as palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, e vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Então veja, amados, esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento nas Sagradas Escrituras, Deus deixa bem claro, e a Santa Igreja nos aponta que o que é idolatria. Deus deixa bem claro o que é idolatria e ele condena a idolatria. O que é idolatria? É ter outros deuses, que não seja o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, o Deus que se revelou a nós. Então, a fé cristã, nós católicos cremos em um só Deus, um único Deus. Ter outros deuses significa politeísmo, vários deuses. Politeísmo, há várias religiões politeístas, mas nós somos a religião de um único Deus, de um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mais para frente, em outro vídeo, vamos tratar sobre quem é Deus. Mas por enquanto estamos falando de idolatria. E idolatria é quando colocamos alguma coisa no lugar de Deus, né? Ou criamos o próprio Deus. A gente faz o nosso próprio Deus. Então vamos ver o que diz mais o catecismo. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades afora a única. Veja, está falando aqui no catecismo que não devemos acreditar em outros deuses fora o nosso único Deus. Só devemos acreditar no nosso único Deus. Que não devemos venerar outras divindades, porque não existem outras divindades. Veja, a Escritura lembra constantemente esta rejeição de ídolos. Veja que o primeiro mandamento, e aqui no catecismo, é veementemente condenado a idolatria, a confecção de ídolos, a veneração de ídolos, a adoração de ídolos. A Escritura lembra constantemente esta rejeição a ídolos, ouro e prata, obra das mãos dos homens, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vão
vãos tornam as pessoas vãs, como eles serão os que o fabricam, e quem quer que oponha neles a sua fé. Aí está citando aqui alguns versículos bíblicos, como esse que a gente leu. Salmo 115, versículo 4 ao 5 e 8. Veja, é veemente condenado nas Escrituras a fabricação de ídolos, seja ele de prata, de madeira, de ouro, de bronze, de qualquer forma que seja, a idolatria é condenada. Fazem ídolos que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mãos e não pegam. Então veja, têm olhos e não veem, né? Estes ídolos são vãos. E todos aqueles que creem nesses ídolos se tornam vãs também. Ou seja, uma fé vã, uma fé sem valor, uma fé falsa. Né? Deus, pelo contrário, é o Deus vivo. E a gente vê isso em João capítulo 3, versículo 10. Que faz viver e intervém na história. Veja, nós temos um Deus vivo. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus não é pau, pedra, madeira, uma criatura. Coisas da criação. Não, o nosso Deus é criador, é vivo. Que faz viver e intervém na história. Ou seja, que nos dá vida, faz tudo viver e intervém. Ou seja, e age. E está atuando na nossa história. Na história da sua criatura. Ó, a idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios. Por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. E veja o que está dizendo o catecismo. A idolatria não diz respeito somente a falsos cultos do paganismo, como a gente via lá vê cultos pagãos a deuses falsos, né? Mas também é uma tentação constante para nós, seres humanos, de querer criar, fabricar ídolos ou de querer adorar coisas que não são o próprio Deus. Como diz aqui, adorar, venerar criatura em lugar de Deus, né? Como tem gente que adora os demônios, como o satanismo, por exemplo. Tem gente que adora o poder, tem gente que adora o prazer, tem gente que adora a raça e se acha superior aos demais. Tem gente que faz adoração aos antepassados, aqueles que já morreram. Adoração do Estado, né? Do país, da nação. Adoração do dinheiro, etc. E aí vem o texto sagrado que diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Veja, diz Jesus: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque você vai acabar dando atenção para um e vai abandonar o outro. Não podemos servir a dois senhores. Veja, há um só Deus, um só Senhor. Numerosos mártires, olha só que importante isso aqui. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. A idolatria nega
o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Veja, a idolatria é um pecado gravíssimo que nos exclui da comunhão com Deus. Veja, a idolatria é um pecado mortal, gravíssimo, que nos exclui da comunhão com Deus porque tira Deus do centro, tira Deus da primazia e coloca outra coisa no lugar de Deus. Então é incompatível com a comunhão. Veja, temos vários mártires, histórias de mártires. Quem são os mártires? São aqueles servos fiéis a Deus que morreram pela sua fé e não negaram ao verdadeiro Deus. Eles poderiam estar vivos na sua época se eles tivessem adorado o imperador, adorado uma divindade pagã, se prostrado diante um ser humano, eles poderiam ter sobrevivido, mas eles se negaram a adorar essas criaturas e morreram pela sua fé no Deus vivo. Veja, a vida humana unifica-se à adoração do único. A vida humana unifica-se, então nós temos essa união, a união na adoração do único Deus. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra de uma dispersão infinita. Olha só que interessante. Quando nós adoramos ao único Deus, isso nos livra da dispersão infinita, que nós podemos se dispersar com tantas coisas, tantas criaturas, se não estivermos adorando o único Deus. A idolatria é aquele que refere a qualquer. Então veja, amados, a idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. Ou seja, aquele sentimento que todos nós, seres humanos, já nascemos, aquela sede de Deus. Todo ser humano, por mais remoto que ele esteja, por mais distante que ele viva, na tribo mais longínqua que você pode imaginar, lá existe um anseio por Deus, existe uma ideia, uma noção de Deus, uma busca por Deus. Então todos nós temos, e a idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. A idolatria é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus, a sua indestrutível noção de Deus. Então, a idolatria é aquele que se refere a Deus, não sendo o Deus verdadeiro, e idolatrando a uma criatura ou qualquer coisa que ele chame de Deus. Amados, a Bíblia, aqui o catecismo, como a gente leu, catecismo da Santa Igreja Católica, nos ensina o que é idolatria. E agora, sabendo o que é idolatria, servamos a Deus e adoramos ao único Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a nós desde a antiguidade com os patriarcas, lá no início com Adão e Eva, até os dias atuais, e o ponto alto da revelação que culmina em Cristo. Então esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que merece toda adoração, todo louvor, toda glória, a Ele, somente a Ele, nós adoramos. Ele é o nosso único Deus, o Deus da Igreja, o Deus que nos guia, que nos criou, que nos salvou e que nos santifica para a morada eterna com Ele. Por isso, amados, renuncie à idolatria. Não caia na idolatria. Não ceda à idolatria, às tentações da idolatria. As diversas formas, como lemos aqui, de idolatria. De idolatrar o poder, o dinheiro, os prazeres e pessoas, uma série de coisas que não é o Deus verdadeiro. Então,
sejamos fiéis ao Deus Santo, ao Deus forte, ao Deus imortal, ao Deus infinito, ao Deus Criador do céu e da terra. Como diz lá no Credo Apostólico, cremos em um só Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus, seu único Filho, e no Espírito Santo. Então é maravilhosa a nossa fé. Ficamos firmes na fé, no único Deus Santo. Amém.